E aqui no Jornal Brasil Atual nós temos o prazer de conversar agora com a professora de Direito Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Carol Proner. Muito bom dia, professora. Tudo bem com a senhora? Muito bom dia, Rafael. Um prazer estar aqui. Boa semana para nós. Que assim seja. Professora Carol Proner faz parte, integra o grupo de trabalho de Justiça e Segurança de transição para o governo Lula. Para a gente começar, professora, a gente tem diversos assuntos para poder tratar com a senhora, mas uma avaliação de como é que está o andamento das reuniões do grupo de transição, o tempo cada vez mais curto, né, para apresentar as propostas ao governo Lula e a presença de Lula em Brasília durante essa semana. Como é que a senhora está avaliando o fluxo de trabalho e as decisões e as prioridades que estão sendo apontadas especificamente na área do grupo de trabalho de Justiça e Segurança Pública? Isso, Rafael. Eu posso falar por esse grupo e eu sou uma das 17 integrantes. Então, é um grupo bastante amplo, com 17 subtemas, que foi organizado com a finalidade de criar um diagnóstico para dar o pontapé inicial dos trabalhos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, são diversas áreas, especificamente para mim, por exemplo, ficou o tema dos cybercrimes, né, dos crimes ligados à questão do ambiente cibernético. É um dos únicos temas, inclusive um que tem menos conflito em relação à gestão anterior, comparado a, por exemplo, armas e outros, né? Então, nós temos aí o desafio, nós já começamos a pesquisa, os subgrupos já foram montados, e esses subgrupos, com uma certa autonomia, direcionada pelo todo, pelo coletivo, está indo agora aos interlocutores, que alguns estão dentro do governo atual ainda, outros estão em instituições, para poder fazer o diagnóstico, saber o que foi feito nesses últimos anos e o que deverá ser feito nos próximos 100 dias. Né? 100 dias a gente chama mais ou menos fixou esse número de dias, porque significa aí os 3 primeiros meses de governo. Então, tem coisas no caso das armas, que é o que mais se pergunta, a possibilidade de revogação de decretos. Né? No caso das armas, nós temos lá mais de 19 decretos, nós temos, eu anotei os números para mostrar para vocês aqui, mais de 17 portarias, resoluções que muitas vezes conflitam ou confrontam com direitos fundamentais e que eventualmente poderiam suscitar uma revogação. Alguns chamam de revogaço, né? Não é revogação total, porque tem que ser feita com muito cuidado. Então, tem todo um trabalho, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, através desse grupo de transição, tem começado o seu trabalho de pensar o futuro. Não dá para debater tudo, mas já é um bom início, né? Eu acho que o que melhor resume, para se ter uma informação completa, é a coletiva de imprensa dada pelo senador Flávio Dino, na semana passada, no final da semana, acho que foi quinta-feira, me parece, ou quarta-feira à noite, quando trouxe os resultados dos debates da semana. Né? Então, ali tem, principalmente, relatando 2 reuniões que eu participei, com secretários de segurança pública dos estados e com comandantes das polícias militares de todo o país. Né? Então, ali nós temos um primeiro um início, né? Agora, essa semana, sem dúvida nenhuma, nós teremos novidades, tanto neste grupo, porque no dia 29 serão apresentados os relatórios parciais, né? Uma primeira análise de todos os grupos, e já na semana que vem, no dia 12, é o nosso prazo final para apresentar esse diagnóstico. Agora, professora Carol, a senhora está no subgrupo de crimes cibernéticos, a senhora falou sobre a questão de desarmamento, que ganha novamente luzes, não? Por conta de mais esse fato lamentável que aconteceu no Espírito Santo. A senhora acredita que é preciso realmente tomar medidas urgentes sobre essa questão do desarmamento e sem deixar de levar em conta todas as outras necessidades? Sim, sem dúvida, porque hoje nós temos os chamados CACs, que são os centros, o CACs é um acrônimo para colecionadores, atiradores e caçadores. Tem mais CACs do que policiais militares efetivos. Né? Então é absurdo que possam deter nas suas mãos todo tipo de armamento, de revólveres a armas chamadas armas longas, como fuzis, etc. Então, nós vimos ali o que aconteceu com Roberto Jefferson, utilizando um armamento de peso, um armamento que até certo ponto é proibido, né? Contra policiais, aqueles disparos contra as latarias do carro, ali a gente viu que faz um estrago imenso, né?
E mesmo assim a questão do posse da posse e do porte de armas, né? Então o porte já está regulado pela legislação, em alguns casos se justificam, em situações rurais, situações que não há possibilidade de policiamento, com o devido treinamento, com o devido registro de armas. Bom, isso é uma questão de legislação. Mas a questão da regulação por decreto, aumentando o número de armas, como tem sido feito, armas que depois vão para milícias privadas, que vão para o próprio desvio das armas de fogo, que podem ir para qualquer lugar, né? Podem parar em mãos desde criança. Nós tivemos agora um acidente traumatizante, né? Até fraudes nos sistemas que controlam esses armamentos. Então, evidentemente, tem que se tomar providência de controle e de regulação, e algumas coisas têm que ser revogadas, sim, para que pelo menos, né, isso não quer dizer fechar clubes sem critérios. É o que tem se dito, é o que a gente tem discutido, mas sim regular, né, o uso desse armamento. Uma coisa é andar armado para ir ao clube praticar, outra coisa é andar armado num lugar público, num bar, né, que a gente sabe que arma e álcool, né, o resultado pode ser catastrófico. Sem dúvida. Bom, falando sobre o seu grupo de trabalho específico, professora Carol Proner, que são os crimes cibernéticos, sabe que muitos deles são transnacionais. Como é que a senhora está avaliando ou encaminhando propostas para o enfrentamento dessas questões? Inclusive com os crimes utilizando redes sociais que não são hospedadas nos provedores ou nos provedores nacionais, né? Eles são todos ligados com grupos internacionais. Como é que a senhora está lidando com essas questões? Isso é muito interessante, Rafael, porque exatamente essa é a palavra-chave, transnacionalidade. Envolve, portanto, cooperação internacional. E cooperação internacional também é um tema que envolve outros crimes transnacionais, como corrupção transnacional, né, como outros crimes. Eu menciono corrupção, mas também tráfico de armas, tráfico de drogas, de seres humanos, né, e de todo tipo de crime que pode ser cometido com essa característica da transnacionalidade, com a colaboração de outros países, com o trânsito de fronteiras, etc. No caso do ambiente cibernético, esse trânsito é feito, portanto, num ambiente que não é físico necessariamente, ou ele é complementar ao físico. Então, aqui entra a questão dos provedores, da regulação, né, dessa cooperação internacional, tendo em vista os dados que devem ser fornecidos por provedores, né, nesse sentido. E também envolve os crimes cometidos de duas modalidades, cuja finalidade é a rede e a web em si, ou que se comete tendo em vista só o ambiente de internet, e outros crimes comuns que se cometem no ambiente da internet. Então, por exemplo, a indução ao suicídio é um crime que pode acontecer dentro da internet ou fora da internet, é um crime independentemente do meio internet. E outros, né, que são os crackers, os hackers, crackers, que utilizam a internet como um meio específico. Então, é uma temática bastante técnica. O Brasil vem se notabilizando pela regulação, então esse é um tema que há uma espécie de continuidade e aprimoramento do que já vinha sendo feito, tanto pela Polícia Federal, quanto pelo processo colaborativo de órgãos congêneres, né, da Polícia Federal com outros países, porque realmente é uma questão de técnica e de tecnologia, ter também o segmento desses dados, bancos de dados interconectados, então também envolve, por exemplo, a ideia de SUSP, que também é outro grupo que está discutindo, um sistema único de segurança pública que possa coordenar dados, precisa também de delegacias especializadas em crimes cibernéticos, então vai exigir aí também recursos para que esses crimes possam ser combatidos lá no lugar onde ocorrem ou com delegacias especiais, e ao contrário de outras temáticas, que eventualmente a federalização poderia ser uma coisa favorável, há uma suspeita de que os crimes cibernéticos não deveriam ser federalizados, que eles precisam ter tratamento, né, estadual, que tem que ter tratamento no local onde ocorre. Então é interessante, porque, diferentemente de outras temáticas, em que há quase que uma oposição de modelo entre o que se virá a propor daqui para frente, do que vinha se praticando o governo Bolsonaro,
no caso dos crimes cibernéticos, que está muito pautado por questões técnicas, é algo que talvez seja mais fácil fazer recomendação de continuidade, de implementação e de ênfase naquilo que ainda faltava fazer. Agora, a professora Carol Proner, professora de Direito Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que integra o grupo de trabalho do governo de transição do presidente Lula na área da justiça e da segurança. Como é que a senhora está avaliando a participação, as informações do governo Bolsonaro nesse processo de transição? Porque parece que o governo Bolsonaro não tinha muito controle sobre diversas áreas. Nessa área específica que a senhora está cuidando, o governo está ajudando, está passando informações que são úteis para a elaboração de propostas? Sabe que aparentemente havia todo uma compreensão. Nós nos surpreendemos nesse sentido, Rafael, porque primeiro a reunião que houve entre o coordenador do grupo, senador eleito Flávio Dino, que tem sido muito diligente, ele tem tido umas ideias muito boas no sentido da aproximação, de uma diretriz que o presidente Lula deu de aproximação e de ouvida de todos os setores envolvidos na segurança pública. Então, ele tem marcado reuniões, por exemplo, com os secretários de segurança pública de todo o país. Eu pude participar dessa reunião, assim como também os comandantes da Polícia Militar, que vieram até para outra reunião, mas acabaram sendo recebidos lá no CCBB, onde está acontecendo as reuniões dos grupos de transição. Lá nós pudemos perceber o seguinte: o diálogo dos comandantes do Ministério, dos comandantes da Polícia Militar com o governo Bolsonaro não eram frequentes, como, por exemplo, eu imaginava, ou muitos de nós imaginávamos, e tampouco dos secretários de Segurança Pública. Lá nós pudemos ouvir que, quase uníssono, que eles têm compromisso com a legalidade e com a normalidade democrática, que eles também gostariam de que existisse critérios para o armamento e que também tivesse critério para desarmamento, porque a polícia também sofre as consequências de um descontrole armamentista no país. Aliás, é muito importante que isso aconteça para eles, porque estão, vamos dizer, numa operação e não sabem exatamente com que tipo de situação armamentista eles estão lidando, seja nas comunidades, como eu disse, as armas podem parar na mão de milícias. Existe um grupo, inclusive, estudando só a questão das milícias no grupo de transição, que conecta, evidentemente, com armas. Então, há todo o setor de segurança pública, técnico, da Polícia Militar, né, das chefias de segurança pública, dos secretários de segurança pública de governos de diversos estados, que não tem coincidência política com o governo eleito, mas que há compromisso com algumas pautas, e isso nos surpreendeu muito positivamente. A reunião foi muito positiva, inclusive para diagnóstico, e aí sim nós percebemos que de nada adianta o governo atual favorecer um documento que nós pedimos, ou favorecer qualquer coisa que seja de informação, isso é muito importante, mas quando esvazia de recursos a continuidade de programas de segurança pública. E isso ficou muito claro e é bastante assustador. Por exemplo, a previsão de orçamento para 2022, segundo a informação que nós recebemos do governo, foi de 1 bilhão e 800 milhões para a área de segurança pública. E para o próximo ano, 2023, é 1 bilhão 267 milhões, quer dizer, já baixa aí quase 700 milhões, um pouquinho mais de 700 milhões. Só para os programas que nós temos atualmente, já começaria a faltar dinheiro. E alguns programas mais afetados, que foram mencionados pelos próprios policiais militares que participaram da reunião e pelos secretários de Segurança Pública. Guardiões da Fronteira, né? Que é um projeto muito considerado por eles, muito exitoso, porque controla parte dos 14 mil quilômetros de fronteira seca que nós temos no país com outros países, e que cuida de todo tipo de tráfico de drogas, armas, pessoas, enfim, e que estará desabastecido já neste mês, já no mês de dezembro, e que não tem previsão, portanto, das diárias e dos custeios,
né? Então, isso é muito grave, né? Porque é um programa muito importante para o país, eles reputaram como da maior importância, e o que se precisa são diárias e passagens e deslocamento, quer dizer, chamam de custeio. Não tem recursos para isso. A própria Casa da Moeda, a questão da emissão do passaporte, e nem se fala das novas regras de passaporte, chamado passaporte seguro, que já custaria 60 milhões, né? O programa Rodovida, que cuida do Ano Novo e do Carnaval, a princípio corre riscos também. Então, são 4 milhões só que envolvem só a operação Rodovida. E também programas determinados pelo Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, o STF Amazônia, as medidas que o STF determinou para a Amazônia, né, áreas ambientais, a questão também do tráfico, da prevenção a tráfico de drogas, etc. A determinação do STF implica 60 milhões do orçamento, e nós não temos recursos previstos em 2023 para isso, né? Tem mais uma decisão do TCU com relação à segurança portuária, que é um problema sério no país, teria um impacto de 150 milhões. Então, o que é importante dos grupos de transição? Eu acho que isso, Rafael, é uma das coisas mais importantes desse período, que é a compreensão dos problemas, das responsabilidades, e uma vez que os grupos de transição são tão plurais, inclusive político-partidariamente falando, temos ali vários interlocutores de todas as áreas vamos dizer, que conformam a política no país, é a compreensão de que haverá de ter muito diálogo para poder reconstituir o orçamento em todas as áreas. Eu mencionei só a questão da segurança pública e já não tem dinheiro. Imagine o restante das áreas do país. Então, isso eu tenho a impressão que é um pouco... Tem um lado aí que é assim, de compreensão, esse modelo de transição que nunca foi adotado, porque nunca foi tão hostil a passagem de um governo para o outro, né? Inclusive, o chefe máximo do poder executivo não reconhece o resultado das urnas até o dia de hoje. Então, essa pluralidade, mais de 200 nomes, provoca também a compreensão dos problemas e a legitimidade para enfrentá-los. Então, eu acho que esse modelo tem essa virtude. Pode ser que tenha outros defeitos, mas essa virtude tem, da compreensão coletiva dos problemas e do estado em que nos encontramos diante, né, desse superfinanciamento das eleições, quebrando todas as regras aí, e seguramente, olhando com lupa, violando várias regras eleitorais que dizem respeito à forma, né, de se disputar uma eleição a nível federal no Brasil. Sem dúvida, a gente está conversando com a professora Carol Proner e a sensação que tem, ou melhor, a conclusão que nós chegamos, né, professora, nas últimas semanas nós conversamos com integrantes dos grupos de transição de diversas áreas, tanto na educação como na saúde. Todos eles são unânimes em dizer que falta dinheiro, acabou o dinheiro. É uma política de terra arrasada que Bolsonaro está deixando para o próximo governo. E diante desse quadro, da importância das discussões que a senhora também já presenciou, a senhora acredita que é importante haver a separação para a pasta da Justiça e Segurança Pública? Esse é um tema que foi aventado logo no início, na primeira reunião. Há bons argumentos para reunir, há bons argumentos para separar. Quando os argumentos são responsáveis, são atentos, inclusive comparativos a modelos e momentos anteriores desta pasta do Ministério, quando foram separados, etc., todos eles, os que defendem a separação, dão muita ênfase na questão da prevenção dos crimes, do não cometimento, portanto, dos crimes, das formas para que o crime não chegue a ocorrer. Então, é muito interessante. Agora, esse debate ficou para depois, porque o importante no grupo de transição, e isso para nós, quando fomos chamados, não estava claro, a gente não sabia se íamos poder fazer debates de fôlego sobre o sistema de justiça, que é algo que nós estamos fazendo há anos, né? Percebendo aí as defecções do sistema de justiça e das corporações, nós vamos fazendo, elaborando, pensando como seria um sistema de justiça ideal. Não há tempo para isso, nós sequer pudemos usar essas reflexões nestas últimas 2 semanas, e nem vai ser possível. Então, o que temos pela frente, a princípio, é continuar debatendo temas, né? E são 17 temas, como eu mencionei para vocês. Se depois o presidente Lula vai decidir separar,
aí esses temas vão se ajustar a um novo formato institucional. Mas até agora, esse tema não veio, não foi debatido entre as 17 pessoas que compõem o GT. Então, eu tenho a impressão que, ou bem, nós recebemos uma orientação para redesenhar também essas temáticas que discutimos nas próximas 2 semanas, ou talvez isso fique lá para uma decisão de governo, e aí essas pedras vão ter que se ajeitar no andar da carruagem, né? As abóboras, as melancias vão ter que se ajeitar no andar da carruagem, porque até agora nada indica que vai separar. Perfeito. Quero agradecer a participação de Carol Proner, professora de Direito Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, integrante do Grupo de Trabalho de Justiça e Segurança na transição do governo Lula, trazendo para a gente aqui as informações, como é que estão os debates, as propostas que estão sendo preparadas para que o presidente Lula possa fazer a avaliação e definir o seu plano inicial de 100 dias de governo nas diversas áreas, inclusive na área de segurança pública e justiça. Professora, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. A gente deseja um bom trabalho e que as discussões sejam frutíferas nos próximos dias. Obrigada, Rafael. Muito boa semana. Tchau, tchau. Um abraço. Conversamos com Carol Proner, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.